Sim. Sim? Ok? Sim. Quem não fez o simulado do Aldo na quarta-feira, vai lá no Classroom que ele está lá, tá bom? E aí vocês conseguem fazer esse treinamentozinho aí. Bom, comigo a gente vai fazer hoje função inversa. E na semana que vem, na quarta-feira, a gente retoma com PA e PG, tá? E PA e PG faz parte de função também, eu acredito que seja parte de função. Então, comigo, galera, a gente vai fazer aí PA, PG e sistemas lineares. Essa vai ser a ordem das nossos próximos 3 encontros, tá? Não sei se vai ser exatamente em 3 encontros que eu vou fazer isso, na verdade vai ser muito mais que 3 encontros, mas essa vai ser a ordem que eu vou fazer com vocês, porque PA e PG tem muito de função lá também. Beleza? Hoje é função inversa, tá, galera? Hoje é função inversa. Peguem para mim o caderno de vocês, anotem para mim aí, por favor, para a gente dar continuidade às nossas partes teóricas, né? Bom, função inversa. Se eu conseguir finalizar o conteúdo mais cedo, aí vai ser só revisão. Aí a gente vai ficar fazendo revisão zona aí, um monte de questões, um monte de coisas aí. A minha intenção é tentar finalizar nesse período de confinamento a parte teórica, para quando vocês retornarem, a gente ficar só com revisão e exercícios presencialmente. Tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Função inversa. Tomem nota para mim aí. Primeiramente, galera, o que a função inversa faz? Anotem para mim. A função inversa inverte. Bom, né? Isso é bom, né? Então, coloca aí. A função inversa inverte domínio com imagem. Domínio com imagem. Isso que a função inversa faz, tá bom? Qual é o símbolo de função inversa, galera? Qual seria o símbolo de função inversa? O símbolo da função inversa é f elevado a menos 1. F elevado a menos 1 é o que a gente chama de função inversa da função f, tá ok? Então, olha o que você tem aqui. Você vai ter o seguinte, ó. Considere que você tenha o conjunto A como sendo domínio, conjunto de partida de uma função, o conjunto B, o contradomínio, o conjunto de chegada da função. Aqui você vai fazer uma relação de x para y, de tal modo que essa relação a gente chama de relação f, ou função f, ok? Dado isso, o que a função inversa faz? Ela inverte o que é domínio vira imagem e o que é imagem vira domínio. Ou seja, o conjunto A, que era domínio da primeira, vai ser o conjunto A daqui. Vai ser agora o conjunto de chegada. O conjunto B, desculpa, conjunto de chegada, exato. O conjunto B, que era o conjunto de chegada da função f, passa a ser o conjunto B, o conjunto de partida. Então, há essa inversão. Se você ia de x para y na função, gente, a função inversa vai de y para x. Isso é a função inversa. Há uma troca, o que é domínio vira imagem, e o que é imagem vira domínio. Tudo bem? Ok? Ou seja, se você tem aqui a função f definida no conjunto A para o conjunto B, de tal modo que a função f de x é igual a y, na função inversa, você vai escrever como f a menos 1, definida agora do conjunto B para o conjunto A, de tal modo que essa função f a menos 1 de y é igual a x. Houve essa troca. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Quero saber se esse bate-papo inicial, se todo mundo entendeu o que eu falei. Sim. Beleza, galera? De boa? Bom, e agora uma observação importante aqui, galera, uma OBS importante. OBS. Anotem aí para mim, por favor. Observação. Uma função é inversível. Uma função é inversível. Pode ser inversível ou invertível, tanto faz, tá? Uma função é inversível se e somente se
se e somente se for injetora, não. Melhor, bijetora. Se e somente se for bijetora. Ok? O que significa uma função ser bijetora? Uma função é dita bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é chamada bijetora. E somente as funções bijetoras possuem inversa. Tá bom? Isso ela tem uma explicação bem simples. Eu vou tentar explicar isso para vocês aqui. Por que só as bijetoras, pessoal, que possuem inversa? Então, vamos lá. Deixa eu discutir isso aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Posso passar o slide? Todo mundo anotou aí? Então, vamos lá. Vamos passar. Bora. Pessoal, qual é o conceito de função? Função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Então, se você coloca aqui 1, 2, 3, coloca aqui 4, 5, 6, 7, é uma relação dos elementos de dois conjuntos, de tal modo que todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um único elemento do conjunto de chegada. Então, pergunto, se eu coloquei essa relação aqui, pessoal, isso é uma função? Sim, isso é uma função. Por que isso é uma função, pessoal? Isso é uma função porque só me interessa o conjunto de partida. Não preciso olhar nada no conjunto de chegada, só no conjunto de partida. Pergunto, todo mundo se relacionou? Sim. E todo mundo se relacionou uma única vez? Sim. Então é função. Quero saber se todo mundo relembra esse conceito de função comigo. Alguma dúvida? Bom, beleza. Então, o que seria uma função inversa? Uma função inversa, ele faz o caminho contrário, tá bom? Ele vai fazer o caminho contrário, beleza? Bom, pergunta aos senhores, será que se eu inverter esse caminho, se eu fizer essa relação de B até A, galera, é uma função? Bora. Então, qual seria? O conjunto de partida é 4, 5, 6 e 7. No conjunto de chegada vai ser 1, 2 e 3. E a relação inversa é 4 vai para o 1. A relação inversa é 5 vai para o 2. E a relação inversa é 5 vai para o 3. Se eu olhar aqui, isso é uma função? Pessoal, isso não é uma função. Não é uma função por duas razões. Primeira razão, existe o que eu falo de elemento cego. O elemento 6, ele não se relacionou. O elemento 7 não se relacionou. Ele não se relacionou significa dizer que não é uma função. Todos devem se relacionar. Então, 6 e 7 são elementos cegos. Então, eles têm que desaparecer daqui para que seja uma função. Ok? E como é que eu desapareço com eles daqui? Desaparecendo com eles daqui. E como é que eu garanto eles aparecerem, gente, nesse conjunto B? Se for sobrejetora. Então, ela tem que ser sobrejetora. O que é ser sobrejetora? O conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem. 6, 4 e 5 são o que nós chamamos de conjunto imagem da função, porque eles se relacionam. Quando eu coloco os números 6 e 7 aqui, eles não são imagens de ninguém. Se não sendo imagem de ninguém, significa dizer que o contradomínio, que seria 4, 5, 6 e 7, é diferente da imagem. Como é que eu garanto o contradomínio ser igual à imagem? Tirando 6 e 7, ou seja, garantindo que ela seja sobrejetora. Então, ela tem que ser sobrejetora, porque senão, na volta, vai ter elementos cegos. Para um minutinho e pergunta se vocês entenderam tudo que eu falei, por favor. Perguntem, galera. Pergunta. Não fica com vergonha, não. Vai lá. Bom, então, mas ser sobrejetora não basta para ser uma função inversa.
Por quê? Se eu tiro 6 e 7 aqui, essa relação, gente, passa a ser uma função? Não. Não. Não continua sendo uma função. Por que que não continua sendo uma função? Por causa do elemento 5 que está aqui. O elemento 5, ele enxerga duas imagens. É o que eu chamo de elemento vesgo, né? Ele enxerga duas imagens. E aqui todo mundo tem que se relacionar, mas só pode se relacionar uma única vez. Nesse caso, o elemento 5 está se relacionando duas vezes. Ele estando se relacionando duas vezes, ele passa a não ser uma função. Como é que eu garanto isso? Gente, eu garanto isso falando que essa função, se essa função for injetora. A função injetora é uma função de relação de 1 para 1, ok? Ela sendo uma relação de 1 para 1, significa dizer que não pode acontecer isso aqui que eu coloquei aqui, ó, o elemento 5 recebendo duas vezes zeta. Isso não é uma função injetora. Para que isso não aconteça, ela deve ser uma função o quê? Injetora. Então, nesse caso, eu teria que ter um outro elemento aqui, 6, para que o 3 se relacionasse com 6. E aí é o que a gente chama de relação de 1 para 1. Um elemento indo se relacionando com apenas um elemento voltando. E aí sim, ela é injetora, porque todo mundo que recebe seta só recebe uma, e ela é sobrejetora, não sobra ninguém. Então, quando eu faço a inversa aqui, o que vai acontecer quando eu faço a inversa? Eu vou ter, gente, também a função sendo objetora. E agora sim, eu garanto que todo mundo se relaciona, porque ela é sobrejetora, uma única vez, porque ela é injetora. E aí sim, isso gera uma função. Então, essa é uma coisa importante que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. O que eu quero? Galera, para ela ser inversível, ela tem que ser o quê? Bijetora. Para ela ser inversível, a função ela tem que ser bijetora. Por quê? Porque se não for injetora, vai gerar elementos vesgos na volta, e se não for sobrejetora, vai gerar elementos cegos na volta. Ok? Esse é o bate-papo inicial de função inversa. Até aqui, gente, tudo ficou claro? Sim. Beleza? Ficou. Muito bem. Passando o slidezinho, então, aí, para a gente falar o cálculo da função inversa, que seria a última coisa, né? Pessoal, qual seria o cálculo da função inversa? Anotem para mim. Primeiro passo. Troca-se f de x por y. Cálculo da função inversa, primeiro passo. Troca-se. Primeiro passo. Troca-se f de x por y. Segundo passo, anota para mim, é o passo mais difícil, tá bom? Isola-se o x. Isola-se o x. E, pessoal, o terceiro e último passo, troca-se x por função inversa de x e y por x. Troca-se x por função inversa de x e y por x. Bom, só entendendo o que está acontecendo aqui, no segundo passo você está isolando o x, então toda vez que você isola a variável, e aí você tem que ficar atento com isso, ele está perguntando qual é a função inversa. Toda vez que você isola a variável, é a pergunta qual é a função inversa, tá bom? E aqui é o papo que eu falei, né? Que você está trocando domínio por imagem e imagem por domínio, tá bom? Gostaria de fazer uma observação interessante aqui. Qual observação seria legal de fazer aqui? Óbvio. Gente, primeiro, a prova da UNB, nesse primeiro passo, ela, na maioria das vezes, não troca f de x por y. Ela troca simplesmente f de x
por F. Tudo bem? É isso que ela faz. Ou P de T por P. Ou V de T por V. Tá bom? Então, ela simplesmente só tira o parênteses do X. E esse parênteses só indica quem é a variável, né? Só está falando para a gente quem é a variável dessa função. Então, esse é o primeiro passo que o NB faz. Troca fx por f, tá? E a prova da NB, geralmente, não faz o último passo. Tá bom? Não faz o último passo. Ela para no segundo passo aqui, ó. Então, quando você isola o x, na prova da NB, geralmente você já calculou a função inversa. A gente vai treinar isso aí. Beleza? Então, essa é uma observaçãozinha aí para a prova da UNB. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero calcular uma função inversa de cada tipo de função que a gente já estudou. Tá bom? Até aqui alguma pergunta para ser feita? Não. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar com exemplozinhos aí. O exemplo número 1 é da função polinomial do primeiro grau, né? Então, a função polinomial do primeiro grau, vamos colocar como exemplo aí essa função f, definida de reais para reais, de tal modo que a função f de x igual a 3x mais 8, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma revisãozona disso tudo, tá? Pessoal, como é que é o nome desse 3 aqui? Esse 3 é o que a gente chama de coeficiente angular. E como é que é o nome desse 6 aqui? Esse 6 já é chamado de coeficiente linear. Esse gráfico, galera, é de uma reta. E essa reta é uma reta crescente, eixo x, eixo y. Por que é uma reta crescente? Porque o coeficiente angular é positivo. Então, essa reta é uma reta crescente com coeficiente angular positivo. Esse aqui é mais ou menos o esboço do gráfico dessa reta. Tudo bem? O que o coeficiente linear indica? O coeficiente linear, ele vai indicar onde esse gráfico corta o eixo y. Então, já sei que esse gráfico corta o eixo y exatamente no valor 6. E atenção, atenção, o que o coeficiente angular indica? O coeficiente angular indica que se essa função avança uma unidade no eixo x, ela sobe 3 unidades no eixo y. Ou seja, vamos pegar um ponto aqui, ó, desse gráfico, e vamos falar que aqui, ó, foi x igual a 1. Aqui é x igual a 0, depois x igual a 1. Pessoal, quanto é que vai valer o y? O y, ele vai valer 3. Ou seja, ele subiu 3. O y vai valer 9. Tá bom? Coeficiente angular é, fechando o triângulo, a tangente desse ângulo, né? Então, nesse caso, aqui vale 3 e aqui vale 1. Coeficiente angular é sempre o quanto que a imagem aumenta quando o domínio sobe 1. Pessoal, revisão zona até aqui. Até aqui o que eu falei está claro? Alguma pergunta? Quer que eu repita algo? Pergunto, essa função, ela é injetora? Bom, como é que eu vou fazer para verificar se uma função é injetora ou não? Passa retas horizontais no gráfico. E essas retas cortam o gráfico só uma vez? Sim. Se essas retas cortarem o gráfico só uma vez, significa dizer que sim, pessoal, ela é injetora. Então, essa função é injetora. Por quê? Porque cada imagem está relacionada a um único domínio. Isso é o conceito de função injetora. Tudo bem? Segunda pergunta, essa função é sobrejetora? Bom, para saber se essa função é sobrejetora, eu tenho que determinar o conjunto imagem dessa função. Pessoal, o que seria o conjunto imagem? Primeiramente, localiza o ponto mais baixo desse gráfico. E se você perceber bem, essa função não tem ponto mais baixo, ele vai para o infinito. Depois, localiza o ponto mais alto desse gráfico. E a mesma coisa, não tem ponto mais alto, porque ela vai para o infinito. Então, essa função não tem nem valor mínimo, nem valor máximo. Então, ela não tem nenhum limite inferior nem superior. Conclusão, o conjunto imagem dessa função é todos reais.
Isso é o conjunto imagem. E agora, olha o contradomínio. Pessoal, o contradomínio é sempre esse conjunto aqui, ó. Isso aqui é o contradomínio. Atenção! O contradomínio de uma função não se calcula. O contradomínio de uma função é dado. É dado quando a pessoa escreve a função dessa forma. O contradomínio é o conjunto de chegada. Ele não se calcula, ele é sempre dado. E agora eu faço a pergunta. Pessoal, o contradomínio que foi dado aqui é igual ao conjunto imagem que a gente calculou determinando o valor mínimo e o valor máximo dela? Sim. Sim. Se isso é sim, qual é a conclusão? É uma função o quê? Sobrejetora. Sobrejetora. Como essa função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente fala que essa função é uma função o quê, pessoal? Inversível. Injetora. E se ela é bijetora, ela é inversível. Tudo bem? Esse bate-papo inicial, alguma pergunta? Não. Ok? Então, vamos calcular a função inversa. Primeiro passo da função inversa. Primeiro passo, troca-se f de x por y. Então, a função vai ficar y igual a 3x mais 6. Esse é o primeiro passo. Simples assim. Troca-se f de x por y. Tudo bem? Segundo passo, isola-se o x. Então, você vai ter que isolar a variável. Você vai ter que isolar esse x aqui, que na função do primeiro grau é bem simples, né? Então, primeiro, passo 6 subtraindo. Então, vai ficar aqui y menos 6 é igual a 3x. E agora, passo 3 dividindo. O x vai ser igual a y dividido por 2, menos 6 dividido por... Desculpa, y dividido por 3, menos 6 dividido por 3 vai ser 2. E, por fim, o último passo. Troca-se x por função inversa de x. Então, vai ficar que a função inversa de x é igual a... Troca-se o y por x. Vamos trocar esse y por x. Então, vai ficar x dividido por 3 menos 2. Isso aqui é a função inversa da função polinomial do primeiro grau. Vê se até aqui ficou claro, por favor. Dá uma olhadinha nos cálculos, dá uma olhadinha em tudo que está escrito aí. Vê se tudo ficou claro, por favor. Galera, beleza? Alguma dúvida? Então, aqui eu quero duas observaçõezinhas. Primeira observação, quem é a função inversa da função polinomial do primeiro grau? Pessoal, a função inversa da função polinomial do primeiro grau é também uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? Essa é uma coisa importante. Segunda coisa importante, atenção. A função que está aqui, como a gente já viu, é uma função crescente. Pessoal, e a função inversa que está aqui, ó, é uma função crescente também. Então, esse é um conceito que seria legal vocês terem direto na cabeça de vocês. Se uma função é crescente, a sua inversa será crescente também. Tudo bem? E se uma função é decrescente, a sua inversa será decrescente também. Tá bom? Então, a função inversa, ela não muda a monotonicidade da função. É legal ter isso na cabeça, tá? Ela simplesmente, ela vai mudar domínio com imagem. Então, se domínio cresce, a imagem cresce. Na hora que eu inverto, se domínio cresce, a imagem cresce do mesmo jeito. Tá ok? Beleza? São observaçõezinhas legais? Beleza. Então, vamos lá. Segunda função que nós estudamos, função polinomial do segundo grau. Posso passar o slide? Tem alguém copiando? Bora.
Função polinomial do segundo grau. Aí eu já vou pegar uma questão que já caiu na prova do Enem, tá bom? Para a gente ilustrar como é que se faz as coisas aí. Se você quiser acompanhar, está na página 23 da nossa apostila, é a questão número 29, mas eu já coloquei ela aí também, né? Lendo a questão com vocês, eu vou fazer só o item da função inversa, tá bom? Só o item da função inversa. Então, vamos lá. A utilização de silício em componentes eletrônicos deu origem aos computadores pessoais. Os Estados Unidos da América, além de concentrarem as grandes empresas de informática, lideram o ranking de países com maior quantidade de computadores por grupo de habitantes. Em 2001, eram 6.225 computadores para cada 10 mil habitantes, ou seja, 62% da população tinha computador, né? Sendo a média mundial, nesse mesmo ano, de 1.200, enquanto que os Estados Unidos tinha 62%, o mundo estava em 10%, né? Computadores para cada 10 mil. O modelo para o crescimento do número de computadores pessoais no mundo é dado por essa função, em que 10 vezes P de T, atenção, ó, 10 vezes P de T, que é a quantidade em milhões correspondente ao número de computadores no mundo. Ok? No ano de quê? 1990 mais X. Com esse X pertencente ao intervalo de 0 a 60. Então, calma aí. Qual é a função que me dá a quantidade de computadores no mundo? Não é a P de X. A função que me dá a quantidade de computadores no mundo é a função Q de X. E quem é a função Q de X? De acordo com o problema, é 10 vezes a função P de X. Essa é a primeira coisa que é importante da gente ver, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que está aqui, ó, e vou multiplicar ela por 10. E aí vai me dar a quantidade de computadores no mundo. Então, como é que vai ficar isso? Eu já vou colocar na ordem que estamos acostumados, tá? Então, primeiro, o x² multiplicado por 10 vai ficar 5x². Depois, gente, o x multiplicado por 10 vai ficar menos 15x. E o termo independente, 18 multiplicado por 10, vai ficar 180. Por favor, verifique se a quantidade de computadores ficou clara. Beleza, pessoal? Atenção, outra coisa importante aqui, ó. Olha o que ele falou. O que é Q? Quantidade de computadores no mundo, que depende da variável x. O que é x, pessoal? X é o quê? Ó, ele falou aqui, ó. O que é x? Lendo aqui essa partezinha que eu estou destacando. X é o número de anos contados a partir de 1990. Isso que é x. Número de anos, porque é 1990 mais x. Número de anos contados a partir de 1990. E cuidado, que o x, ele tem uma variação, ele tem uma limitação. O x está variando de quanto a quanto? De 0 a 60. Sabe o que ele fez? Ele acabou de definir o domínio dessa função. Quem que seria o domínio dessa função Q? Pessoal, o domínio começa no 0 e vai até o 60. Isso é o domínio da função. Tá bom? Atenção com isso. Bom, quero saber se o que eu li até aqui e o que eu discuti até então, se todo mundo entendeu tudo o que eu disse. Sim. Alguma pergunta? Então, bora lá então. Pessoal, eu queria fazer o seguinte, ó, eu queria só revisar todos os conceitos legais aqui dessa função. Vamos supor, ó, é uma suposição, tá bom? Suponha a função como sendo a função Q definida de reais em reais. De tal modo que a função Q, que depende da variável x, vai ser dada por essa lei de formação. 5x² menos 15x mais 180. Tá bom? Vamos definir e vamos fazer essa suposição. O que eu supus? Isso aqui, ó. Extrapolei ele, domínio sendo real, imagem sendo real. Tá bom? Ou contradomínio sendo real. Nesse caso, como é que é o gráfico de uma função polinomial de segundo grau? O gráfico de uma função polinomial de segundo grau é uma parábola. E como o A é positivo, essa parábola é concavidade voltada para cima. Ok? Esse ponto é um ponto importante da parábola que merece destaque.
que seria esse ponto? Esse ponto é onde ela muda de monotonicidade. Esse ponto é o vértice. E aí existe formulazinha para calcular o vértice, né? Primeiro, x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Essas são as duas formulazinhas que eu tenho que ter na cabeça do vértice da parábola. Então, olhando para essa parábola, vamos fazer aqui, pessoal, menos b sobre a, 2a, né? Troca o sinal do b, fica positivo 15, e divide por 2a, 10. Ou seja, o x do vértice é 1,5. O y do vértice eu poderia fazer como? Ou eu calculava o delta e fazia menos delta sobre 4a, ou eu pego esse 1,5 e substituo na função. Eu vou fazer aqui, substituindo a função. Y do vértice vai ser igual a 5 vezes 1,5 ao quadrado, menos 15 vezes 1,5, mais 180. Vou fazer questão de pegar a calculadora e fazer essa continha com vocês. Então, vamos lá. Bora. Então, primeiramente, eu vou fazer 1,5, ó, galera, eu vou fazer 1,5 e vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado, aperta vezes igual. Elevei ao quadrado. E aí, ele pede para eu pegar esse 1,5 e ainda multiplicar por 5, né? Então, vamos lá. Vezes 5 e aperta igual. Esse número entra como positivo na memória. Então, aperto M+. Joguei na memória esse número. Agora, faz a outra conta. Não preciso nem zerar a calculadora. Pode fazer 15 vezes 1,5 e aperta igual. Dá isso aqui. E ele vai entrar na memória negativo, porque tem um sinal negativo lá na fórmula. Então, ele vai entrar na memória como M-. Tudo bem? E agora tem o 180, que é positivo. Entra na memória com M+. Para saber o resultado, memória resultante. Então, esse aqui é o papo do y do vértice. 168,75. Essa deu a resposta. Então, o que você tem? Acabei de encontrar o vértice, que é o ponto 1,5 e o ponto 168,75. Esse é o vértice. Beleza? Posicionando, então, essa parábola direitinho no eixo, ó, como é que ela funciona? Ela vai funcionar assim. O eixo X vai estar aqui embaixo. O eixo Y vai estar aqui do lado. Esse ponto vai ter o ponto de coordenadas. Andou para frente, 1,5. Subiu, 168,75. E a parábola está aqui, ó, com cavidade voltada para cima. Ok? Onde corta o eixo Y? No termo independente de X, que nesse caso é 180. Ah, olha aí, perceba, ó, não cortou o eixo X. Se não cortou o eixo X, qual é a conclusão que eu tiro? O delta é negativo. Não cortou o eixo X, não tem raízes reais. Para um minutinho e pergunto se tudo que eu falei até aqui ficou claro. Sim. Ok, galera? Beleza? Pergunta aos senhores. Deixa eu só ver se eu consigo ter essa parábola mais bonitinha. Ixi, passou. Caraca, passou, foi muito. Deixa eu ver se eu consigo ter essa. Oh, caraca, por que tá passando, né? Tá dando um pau aqui louco aqui. Deixa eu ver aqui então. Ah, mas é a última vez, hein, parábola? Vamos lá. Coloca esse pedaço aqui. Bom? Vamos lá. Não está apagando aquilo ali. Pessoal, bom, minha pergunta aqui agora é: essa função, ela é injetora? Não.
Não. Se eu passo retas horizontais, ó, essas retas estão cortando a parábola 2 vezes. Significa dizer que uma imagem, ela se relaciona com mais de um domínio. Quando isso acontece, conclusão, essa função não é injetora. Ai, ai, o que está rolando aqui? Deu um pau aqui, pessoal. Vocês não estão vendo o meu bug, não, mas está tendo aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Essa aqui é a legenda. Volta aqui. Deixa eu ver se essa borracha aqui vai funcionar. Ah, caraca. Deixa eu só fechar o programa e abrir de novo. Calma aí. Só um minutinho aqui. Hum. Vamos ver se vai dar certo agora. Beleza, parece que voltou. Vamos lá. Então, eu vou fazer a parábola aqui assim, depois eu vou fazer a parábola daqui para cá. Muito bem. Então, como já foi dito aqui, gente, essa parábola, ela não é injetora, porque passando retas horizontais, corta o gráfico mais uma vez. Mais de uma vez. Pergunto, essa parábola é uma função sobrejetora? Para verificar se uma função é sobrejetora, você tem que determinar qual é o contradomínio dessa função. E para determinar qual é o contradomínio dessa função, você tem que determinar qual é o conjunto imagem. Como é que eu faço para calcular o conjunto imagem dessa função? Primeiramente, identifica qual é o ponto mais baixo. Galera, o ponto mais baixo é o vértice. Joga esse vértice no eixo Y. O menor valor que essa função pode assumir é 168,75. E depois localiza o ponto mais alto desse gráfico. Não tem ponto mais alto. Então, ela vai até infinito. Então, é intervalo fechado no Y do vértice e é intervalo aberto no valor máximo, né? Não tem valor máximo. Pergunto, se eu definir ela como assim, e isso é o domínio da função, pessoal, e definir ela assim, significa dizer que ela não é sobrejetora, porque o contradomínio, que seria os reais, foi dado, não é igual ao conjunto imagem, que eu calculei. Ponto mais baixo, joga no Y, ponto mais alto, joga no Y. Então, ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Todo mundo concorda comigo? Ok? Sim. Talvez seja a parte Sim. mais difícil da aula de hoje, que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, o que acontece? Uma função que não é injetora e não é sobrejetora, ela não é bijetora. Uma função que não é bijetora não é inversível. Então, se o cara perguntar qual é a inversa dessa função, a minha resposta é: não existe. Não tem função inversa. Ela não existe. Porém, aí eu quero que vocês anotem como observação, e assim, ó, eu não vou anotar, só vocês anotem. Anotem para mim como observação que eu vou estar aí. Anota aí. Óbvio. Uma função quadrática não é inversível. Uma função quadrática. Uma função quadrática não é inversível. Vírgula. Pois não é bijetora. Pois não é bijetora. Ponto final, a mesma linha. Porém, é possível torná-la injetora. Porém,
é possível torná-la injetora, limitando o seu domínio a partir do x do vértice. Porém, é possível torná-la injetora, limitando o seu domínio a partir do x do vértice. E é possível torná-la sobrejetora e é possível torná-la sobrejetora, limitando o contradomínio. Limitando o contradomínio a partir do y do vértice. Pessoal, olha o que eu estou falando para vocês. Estou falando para vocês assim, ó. A função quadrática tem inversa? A resposta é não. Não tem inversa. Não tem inversa em todo o seu domínio. Porém, é possível você limitar o domínio a partir do x do vértice e torná-la injetora. É possível limitar o contradomínio a partir do y do vértice, torná-la sobrejetora. E fazendo esses limites, ela passa a ter uma função inversa. Vai lá. Vê se ficou claro tudo que eu falei, por favor. Faça os seus questionamentos, por favor. Beleza para todo mundo? É isso? Então, vou mudar a página aqui, ó. Vou mudar o slide aqui. Vamos lá. Então, eu peguei só a funçãozinha aqui. Vamos só reescrever aquela funçãozinha lá. Galera, aquela função era uma parábola com cavidade voltada para cima. Era uma parábola com cavidade voltada para cima. Que ela tinha o vértice como sendo o ponto x do vértice 1,5, y do vértice 168,75. Tudo bem? A função era uma função Q, que depende da variável x, igual a 5x ao quadrado, menos 5x, mais 180. Era essa a função. É isso mesmo? Tá tudo certo aí que eu fiz? Galera, tá certinho tudo que eu fiz aí? Isso. Sim, né? Tá bom. Beleza. Não. Ali é menos 15x. Menos 5x ao quadrado menos... Obrigado, Maria Clara. Então, é 5x quadrado menos 15x mais 180. Muito bem. Gente, essa função, se você pegar e limitar o domínio dessa função, colocar o domínio daqui para frente, o que vai acontecer se eu só quero daqui para frente essa função? Pessoal, se eu só quero daqui para frente essa função, significa dizer que essa parte daqui de trás, ó, ela desaparece. E esse gráfico se limita apenas a esse ramo da parábola. E aí, se eu olhar apenas para esse ramo da parábola, a função fica injetora? Sim ou não? Sim. Sim. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, limita o domínio da função. O domínio da função vai começar no 1,5 e vai até o mais infinito. Limitei 1,5 a partir do x do vértice. E depois, limita o contradomínio da função. Coloca o contradomínio sendo só daqui até aqui em cima, que seria exatamente o conjunto imagem. Então, o contradomínio é de 168,75 até mais infinito. E agora sim, a função definida dessa forma é bijetora, e ela sendo bijetora é inversível. Ok? Beleza? Beleza. E agora vamos ler o item 2 da questão. Olha o item 2 aí. De acordo com o modelo apresentado, a função y de q, dada por isso, fornece o ano y entre 1990 e 2050, em que a quantidade de computadores é igual a quê?
Cara, olha que esquisito. Olha o que o cara perguntou. Ele quer que você encontre a função y que depende da variável q. O que é a função y? Ano. E o que é a variável q? Quantidade de computadores. E quem é essa função que o cara deu aqui? Q é a quantidade de computadores. E x é o ano. Ah, ele quer que você faça o quê? Inverta as coisas. Ele quer que você encontre a função que deu o ano em função da quantidade de computadores. O que inverte domínio com imagem? O que inverte domínio com imagem é a função inversa. Resumindo, o cara perguntou, qual é a função inversa da função Q? É isso que ele perguntou. Ok? Uhum. Vê se todo mundo entendeu que a pergunta é qual é a função inversa. Porque ele inverteu o que é domínio com imagem. Beleza, galera? Beleza. Muito bem. Percebendo isso, qual é a função? Ah, o domínio dela. O domínio que ele colocou na questão, gente, era de quem até quem? De 0 até 60. Esse foi o domínio da função. Começa no 0, decresce, chega no y no vértice, e depois ela cresce até os 60. Ele limitou o domínio daqui até aqui. Pergunta aos senhores, limitando o domínio de 0 até 60, ela é bijetora? Não. Então, pergunto, galera, essa aqui é a função inversa dessa função? O item é errado. Não. Errado. Caraca. Ele foi errado por causa disso. O item foi errado por causa do domínio, que ele não limitou a partir do x do vértice. Ele tinha que limitar o domínio a partir de 1,5 e não a partir do 0. A partir do 0 ela não é injetora. Beleza? Uhum. Tudo bem? Mas, Luiz, ele também não ia ter que limitar a imagem? Boa pergunta. Ó, para a prova da ONB, Maria Clara, não importa ela ser sobrejetora. Por quê? Porque para ser sobrejetora, o contradomínio tinha que ter sido igual à imagem. Mas o cara não deu o contradomínio e na prova da ONB ele não fornece o contradomínio em nenhuma questão, porque ele não escreve aquele negócio F de RR. Então, para a prova da ONB, é irrelevante ela ser sobrejetora ou não. Tá, tipo, pra mim não faz muito sentido, porque pra mim a função só poderia ser bijetora se fosse sobrejetora e injetora. Sim, Mas, sim. Mas aí, no caso, eu só vou desprezar a sobrejetora. E aí, se for injetora, eu já vou considerar uma bijetora para a UNB. Exato. Isso. Tá, entendi. Tá bom? A prova da UNB ela não vai colocar o conceito de sobrejeção, só de injeção. Pelo menos até hoje. Tá bom, obrigado, Luiz. Ok? Mais uma pergunta, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente está estudando, eu quero supor que o cara tenha feito o domínio como a gente sugeriu. Então, vamos fazer essa suposição. Suponha que ele tenha colocado assim e que a função, nesse caso, seja injetora. Tendo essa suposição, eu consigo calcular a inversa. Calculando a inversa, eu vou perguntar qual é a inversa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir, então, os passos que eu dei para vocês. Primeiro passo, troca-se f de x por y. Aqui eu vou fazer que nem a UNB gosta. Nesse caso, você vai trocar q de x por q. Apenas isso. Então, a função q, ela vai ficar igual a 5x² menos 15x mais 180. Ok? Então, fiz como a UNB gosta, trocar q de x por q. Segundo passo, isola-se o x. E aí, como é que eu vou isolar esse x daqui? Pessoal, pode anotar se você quiser aí. Determinar a função inversa de uma função quadrática é fazer Bhaskara, é resolver uma equação. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse q e vou passar para o outro lado subtraindo. Então, a minha equação vai ficar 5x² menos 15x mais 180 menos o q e vou igualar a 0.
E aí agora eu tenho uma equação do segundo grau, onde o 5 é o valor de A, o menos 15 é o valor de B, e o 180 menos Q é o valor de C. E aqui, galera, eu vou fazer Bhaskara. Determinar a função inversa de uma função quadrática é sempre fazer Bhaskara passando a função para o outro lado. Ok? E aqui o que eu vou fazer? Primeiramente, delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Olhando para cá, então, delta vai ser igual ao valor de B menos 15 elevado ao quadrado, menos 4 vezes valor de A, 5, valor de C, 180 menos Q. Então, esse delta vai ser igual a menos 15 ao quadrado, vai ficar 225. Depois, menos 20 vezes 180 vai ficar 360, com mais um zero, 3.600, mais 20Q. Ou seja, o valor de delta deu 20Q menos 3.400, 300, 3.375, é isso, gente? Tá certo? 3.375, fazendo... Tá certo, Luiz. Uhum. Beleza, esse é o valor de delta. Bom, continuando o Bhaskara, o x vai ser igual a menos v, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. E aqui eu faço uma observação. Olhando para cá, gente, olha o que eu acabei de escrever. X igual. E é exatamente o segundo passo que eu tenho que fazer para resolver uma equação, para calcular uma função inversa, que é isolar o x. Então, Bhaskara já isola o x para a gente. Ele coloca já x igual. Ok? Entenderam a bagaça? Uhum. Então, no caso, x vai ser igual a quanto? Menos o b. Quem que é o menos o b? Nesse caso vai ficar 15. Mais ou menos raiz de delta, que aqui vai ser igual a raiz quadrada de 20Q menos 3.375. Dividido por 2a, que aqui vai ser 10. Bom, percebam que eu encontrei dois valores para x, né? Dois valores para x. Quais são os dois valores que eu encontrei para x? 15 mais essa raiz e 15 menos essa raiz. Só que aí você vai ter que saber qual dos dois que você vai pegar. Aí olha o que é legal, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse 10, dá para perceber que esse 10 está dividindo tanto o primeiro quanto o segundo número? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou falar que esse x vai ser igual a, primeiro, 15 dividido por 10 dá 1,5. Aí você vai ter 1,5 mais alguma coisa, 1,5 menos alguma coisa. Olha o que eu vou fazer, ó. Esse 10 vai dividir o primeiro também. Mas eu vou colocar esse 10 dentro da raiz. Como é que um 10 entra dentro de uma raiz? O 10 entra dentro de uma raiz elevando ao quadrado. Então, ele vai ficar sobre 100. E aí, o 20Q divide por 100. O 20Q dividido por 100. Só apagar aqui rapidinho. O 20Q dividido por 100 vai ficar 0,2Q, né? Vou dividir por 100. Menos 33,75. Vê se vocês sacaram o que eu fiz aí, por favor. E agora vem uma discussão legal para a gente finalizar essa questão. Vê se até aqui está claro, pessoal. Tá claro. sim. Beleza? Uhum. Atenção, atenção. Olha aqui. Se você ainda não copiou, só presta atenção e vão acompanhar o que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção aqui.
Pessoal, alguém consegue me falar o que é 1,5? É o x do vértice. Cara, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Qual é a formulazinha do x do vértice? Menos b sobre 2a. Olha aqui a formulazinha de Bhaskara. Ó. Olhando a formulazinha de Bhaskara, menos b sobre 2a é o primeiro termo, é o x do vértice. Então, você sempre vai encontrar, quando você calcular a função inversa, x do vértice mais alguma coisa e x do vértice menos alguma coisa. Como é que você vai decidir se a função inversa é x do vértice mais alguma coisa ou x do vértice menos alguma coisa? Se você voltar para o conceito, você escrever assim, ó, para tornar a função injetora, eu limito o x do vértice, desculpa, eu limito o domínio a partir do x do vértice. Mas limita como? Dependendo do que você quer. Pessoal, se eu, por exemplo, apagar a parte de trás da parábola e ficar só a parte da frente, você vai pegar x do vértice Mais. mais. Agora, se você tivesse pego, galera, a parte de trás da parábola, se você quisesse a inversa dessa parte amarela, você faria x do vértice? Então, tudo vai depender de como você limitou o domínio da função. Se é da parte atrás do x do vértice, ou se é da parte na frente do x do vértice. Ok? Nesse caso, eu limitei assim, ó. Se eu limitei esse gráfico dessa forma, você vai pegar x do vértice o quê? X do vértice mais. Eu apaguei o x do vértice menos. Até aqui tá claro, galera? Sim. Ok? E o que é o x? O x é a quantidade de anos a partir de 1990. Isso é o x. A quantidade de anos a partir de 1990. E aí, para finalizar a questão, como é que eu faço para descobrir o ano? Gente, para descobrir o ano, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui para cima. Para descobrir o ano, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 1990, que seria o considerado P igual a zero, X igual a zero, né? Mais o número de anos que eu tenho a partir de 1990. Ou seja, para descobrir o ano, eu tenho que pegar 1990, que foi aquilo que eu adotei como partida, e somar essa expressão aqui. Esse 1,5 eu posso escrever como 3 meios, mais essa radiciação aí, essa raiz quadrada dessa bagaça. Que se você olhar bem, pessoal, isso é igualzinho que está aqui, ó, velho. Igualzinho, ó. Igualzinho. 0,2 quê? Menos, eu posso fazer na calculadora 135 dividido por 4, vai dar 33,75. E ao invés de escrever raiz quadrada, eu posso elevar. Eleva quanto, pessoal? Eleva a meio. Ou seja, o item seria certo, cara. O item seria certo se não fosse o cálculo do domínio. Pesada, pesada. Função exponencial, desculpa, a função quadrática, a inversa dela é pesada. Gente, só caiu uma vez na prova da UNB, tá? Que foi essa prova aí, tá bom? A única vez que caiu função inversa de função quadrática na prova da UNB foi aí. Pode cair de novo, hein? Dúvidas? Não. Beleza? Uhum. Que bom. Posso passar o slide? Pode. Então, vamos lá. Essa aqui mais cai. A função que cai com maior frequência para você calcular a inversa é de função exponencial, tá ok? É de função exponencial. E aí eu queria relembrar os conceitos com vocês. Essa aí já está na página 68 de vocês, o último item é o item 5, tá? Vamos relembrar? Nome da função, função v, que depende da variável t, dado por beta, que multiplica 1 menos 2 sobre e elevado a alfa t mais 1. E ele dá duas informações. O alfa é positivo
E ele fala também que o beta é positivo. Bora. Essa função, gente, associa PA com PG? Não. Não associa PA com PG. Então, nesse caso, você teria que determinar o valor inicial e o valor da reta assíntota. Lembra disso? Uhum. Primeiro, o valor inicial. Como é que eu faria, por favor, para determinar o valor inicial dessa função? A gente vai fazer que V de 0 é igual a beta, que multiplica 1 menos 2 sobre o E. Eu coloco 0 lá no lugar do tempo T, fica E elevado a 0 mais 1. Bom, E elevado a 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, aqui vai ficar beta 1 menos 2 dividido por 2. Gente, 2 por 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 0 vezes beta dá 0. Esse é o valor inicial da função. Vai lá, se não ficou claro, vocês vão perguntar, beleza? Uhum. A segunda coisa que eu peço para vocês nesse tipo de função é o valor da assíntota. E aí eu pergunto, essa função V vai tender a que valor? Bem, aí você separa aquela funçãozinha mais simples e pergunto, essa partezinha que está dentro do retângulo verde aqui, pessoal, é uma função crescente ou decrescente? Crescente. O beta é positivo, né? Se o beta é positivo, função crescente. Se isso é O alfa, né, Luiz? O alfa, desculpa, o alfa é positivo. Ah, tá. O alfa é positivo. Graças ao alfa positivo é crescente. Se o alfa fosse negativo, inverteria, né? Então, essa função vai ficar beta, que multiplica 1 menos 2 sobre retângulo mais 1. Dentro do retângulo temos duas opções. Ou coloca 0, ou coloca infinito. E aí, nesse exemplo, 0 ou infinito, pessoal? Infinito. Infinito, porque ela é crescente. Colocando infinito na função, vai ficar infinito mais 1. Infinito mais 1 continua dando infinito. E aí, o grande lance agora é, pergunto, quanto é que fica 2 dividido por infinito? Galera, quanto é que fica 2 dividido por infinito? 0. 0. Tende a 0, né? Tende a 0. E aí, essa bagaça fica 1 menos 0, que dá 1. 1 vezes beta dá beta. Bem, desenhando o gráfico agora da função V, que depende da variável t. A primeira coisa que eu tenho que destacar daqui é que essa função ela tem valor inicial na origem, porque o valor inicial é 0, e ela tem como reta assíntota o beta positivo, o beta que é maior que 0. Ele falou no enunciado. Então, esse gráfico seria o gráfico de uma função exponencial crescente. O esboço dele é algo parecido com isso. Todos os conceitos relembrados? Uhum. Joia? Pergunto, gente, é uma função injetora? Sim ou não? Sim. 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 Se você passar retas horizontais, vai cortar apenas uma vez. É injetor. Como eu já disse, não interessa ser sobrejetora para a UNB, né? Mas eu queria determinar o conjunto de imagens dessa função. Alguém conseguiria me falar, por favor, aí, qual que vai ser o conjunto de imagem dessa função? De 0 a beta. Boa. Localiza o ponto mais baixo, que seria 0. Localiza o ponto mais cima, que seria beta. Gente, eu posso falar que o valor máximo é beta? Isso é uma sentença verdadeira ou falsa?
O valor máximo dessa função é beta? Certo ou errado? Errado. Errado. É certo, tá? É Ué, certo. mas nunca vai chegar a beta, ou vai? Nunca vai chegar a beta, mas se a gente falar que tende a beta, a gente fala que o limite superior dela é beta. Mas vai ser beta com intervalo o quê? A beta? Beta. Aí eu posso perguntar de outra forma. Gente, a função, ela em algum momento atinge o valor igual a beta? Errado. Errado. Ela nunca fica igual a beta. Nunca fica igual a beta. Mas como limite superior, você pode falar, o limite superior dessa função é beta. É beta com intervalo aberto. Entenderam o que eu falei? Uhum. Sim. Tá? Que é o que a física faz, né? A física faz isso. Ela fala que o limite, né? O valor limite é beta. Isso não está errado falar, não. Mas ela nunca atinge o valor beta. Ela sempre chega cada vez mais perto, tá bom? Isso é importante. O limite superior dessa função é beta? Certo. Essa função atinge valor igual a beta? Errado. Tende a beta. Ok? Tudo que eu falei até aqui? Sim. Ok. Então, para a UNB, galera, você pode sempre, numa função exponencial, ter inversa. Sempre. É isso que eu queria chegar com vocês. E aí, como é que você vai calcular a inversa dessa função? Vamos embora, vamos fazer as contas para calcular a inversa dessa função aqui. Vamos lá. Mas, Luiz, Oi. rapidinho, como é que seria o domínio para ela ser sobrejetora? Cuidado. Para você limitar o domínio da função, você torna ela injetora. Ah, tá, desculpa, não, contradomínio. Aí teria que ser É a imagem. O de 0 a contradomínio. beta. Isso, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Tá bom, obrigada. Beleza? Para ser sobrejetora, você tem que limitar o contradomínio. Tá. Mais uma pergunta, galera? Então vamos lá. Ó, primeiro eu tenho que decorar a funçãozinha aqui. Ó, eu vou decorar ela aqui. Essa funçãozinha aqui decorada para eu escrever ela do outro lado, né? Primeiro passo para calcular a inversa. Troca-se V de T por V, né? Troca-se V de T por V. Então a função vai ficar V igual a beta, que multiplica 1 menos, em cima 2, embaixo é elevado a alfa t. Eu só não lembro aqui, mais 1 ou menos 1? Acho que é mais, né? Mais um. Mais um. Mais 1. Ok. Então, primeiro passo, troca-se V de T por V. Segundo passo, isola a variável. Cara, isolar isso aqui vai ser uma conta enjoada. Então, vamos lá. Primeiro passo, o beta multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar V dividido por beta é igual a 1 menos 2 sobre E elevado a alfa t, mais 1. Eu quero isolar o alfa t. Para isolar o alfa t, eu vou pegar esse cara, essa fração, passar para o outro lado subtraindo, e eu vou pegar essa fração e passar para o outro lado somando. Então, vai ficar aqui 2 dividido por E elevado a alfa t mais 1, vai ser igual a 1 menos V sobre beta. Por favor, verifique se até aqui ficou claro o que eu fiz. Sim. Agora, o que eu vou fazer? Tirar o MMC dessa parte para somar essas duas frações. Então, vai ficar aqui 2 dividido por E elevado a alfa t mais 1 é igual, tiro o MMC, que é beta. Beta dividido por 1 vezes 1 vai ficar beta, menos beta dividido por beta dá 1 vezes V, vai ficar V. Ok, pessoal? Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração de um lado e vou inverter a fração do outro lado. Então, invertendo a fração de um lado, vai ficar aqui E elevado a alfa t mais 1 dividido por 2 é igual, inverte a fração do outro lado, beta dividido por beta menos V. Beleza? Beleza.
E agora, o 2 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui E elevado a alfa t mais 1 é igual, em cima, 2 beta, embaixo beta menos V. E depois o 1 passa para lá subtraindo. E elevado a alfa t é igual a 2 beta dividido por beta menos V, menos 1. O 1, agora que passou para o outro lado, subtraindo. Ok? Uhum. Tira o MMC. O MMC vai ser beta menos V. Beta menos V dividido por beta menos V dá 1. 1 vezes 2 beta vai dar 2 beta. Beta menos V dividido por 1 dá beta menos V. Cuidado, multiplicar por menos 1, hein? Na hora que você multiplica por menos 1, você troca o sinal dos dois termos. Então, vai ficar menos beta, e muita gente erra aqui, mais V. Ou seja, o E elevado a alfa t é igual a, em cima, beta mais V, embaixo, beta menos V. Pessoal, não fiz aqui nada de função inversa. Nada. Não tem nada de função inversa aqui. Apenas uma continha aí, conta muito enjoada, inclusive, algébrica, né? Porque o primeiro passo foi esse. Eu isolei o E elevado a alfa t. Ó. E agora eu vou tentar isolar o tempo t, que está aqui em cima. Mas não adianta prosseguir se vocês não compreenderam o que eu fiz até aqui. Vou até deixar assim. Eu só vou mudar as cores para ficar mais bonitinho. Tempinho de vocês copiarem. E aí? Alguma dúvida? Não. Não. E agora? E agora o que eu tenho que fazer, pessoal, para determinar a função inversa de uma função exponencial? Como é que eu faço para isolar aquele tempo t ali? Log. Aplica log dos dois lados, né? Então, agora é a partezinha da função exponencial. Quem é a função inversa da exponencial? É a log. E quem é a função inversa da log? É a exponencial. Uma é o inverso da outra. E, geralmente, você vai aplicar log, ó, na base da exponencial. Então, nesse caso, eu vou aplicar o log na base E. E aí vai ficar o quê? Logaritmando, de um lado, o E elevado a alfa t, igual, logaritmando do outro lado, beta mais V, dividido por beta menos V. Nesse momento, é sempre legal e é sempre interessante a gente dar uma olhadinha no item. Olha para cá, ó. Olha para cá, para o item, porque você tem que chegar nele, tá bom? E aí você já vai ver aqui, ó, beta mais V, beta menos V, já vai dar uma olhadinha, ó, aqui, isso aqui, ó, já tá igual a isso aqui, beleza, já tem coisas iguais. Porque, de repente, já podia parar aqui e jogar o item como errado, tá bom? Fala para mim, galera, expoente do logaritmando, expoente do logaritmando, você? Tomba. Tomba ele multiplicando. E aí vai ficar, então, alfa vezes t igual. Log de E na base E dá 1, não precisa escrever. Log na base E é a mesma coisa que ln, é um símbolo para o log na base E, de beta mais V, que dividido por beta menos V. E o último caso, gente, o número que está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Dividindo. Então, daqui, o número que está multiplicando, que é o alfa, passa para o outro lado dividindo, ou então, o que é costume fazer, multiplica pelo inverso. E aí, parando aqui, você joga o item. Por favor, galera, o item é certo ou o item é errado? Certo.
O item é certo. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, galera? Uhum. Bom, atenção, atenção, ó. Eu vou fazer mais um passo aqui, que eu já vi a UNB fazendo isso. Então, é muito comum em função inversa a UNB fazer esse próximo passo. Não fez nesse item, mas ela costuma fazer. Que seria esse número que está multiplicando, ó. Pessoal, o que você pode fazer? O número que multiplica um log, o que você pode fazer com ele? Destombar. Destomba, né? Então, eu costumo falar isso. Destomba esse cara. Então, esse T, ele pode ser escrito como sendo um LN. Um LN de quem? De beta mais V. Dividido por um beta menos V. Elevado a 1 sobre alfa. Então, esse 1 sobre alfa, ele pode estar lá no expoente, que também está certo. Tá bom? E também poderia estar numa outra maneira. O que significa um expoente ser fracionário? Um expoente fracionário é aparecimento de uma raiz. De qual índice? Do denominador. Se o denominador é alfa, o índice da raiz é alfa, de beta mais V, dividido por beta menos V. Então, são outras formas de escrever a mesma expressão. Mas o que eu quero que você tenha é o papo do destomba. Aquele número que multiplica o log, você pode destombar. Combinados, Luiz, galera? Oi. Esse alfa, ele podia ser ln na base E, né? Elevado a alfa. Ln na base E elevado a alfa. Deixa eu ver se eu entendi. É como se eu estivesse destombando o denominador da fração no ln, ao invés de ser lá em cima, entende? Ah, Que tem sim, aquela sim, sim. propriedade. Pode ser também, pode ser. Você poderia ter colocado aqui, né? Que você está querendo falar? Você poderia ter escrito, calma aí, deixa eu ver aqui. Você poderia ter escrito isso aqui também de outra forma. O T, aí é legal colocar como log. Luiz, É é porque aí não log aparece pra gente. de beta, mas aqui não aparece? Pelo menos pra mim, que a sua tela pequenininha tampa Ah, entendi. essa partezinha da Porque eu folha. pensei que a tela pequenininha ficasse aqui, ó. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Pra mim não, mas não sei se pros outros Mas acho que você ficam. consegue alterar ele, não consegue não? Mas em todo caso eu vou colocar mais uma tela aqui, só para entender o que eu estou falando. Não é aqui ainda? Só ver onde que eu estou aqui. É aqui, Maria Clara. Agora vai aparecer, está lembrando para mim. Beleza. Então, ó, o que você está querendo falar é assim. 1 sobre alfa, que multiplica Ln de beta mais V, dividido por beta menos V. Isso também pode ser igual ao log de quem? De beta mais V dividido por beta menos V, na base E elevado a alfa. É isso? Isso. Isso. Pode ser assim também, né? Isso aqui também está certo. Tá, Mas geralmente ele não coloca esse alfa ali na base, tá? Geralmente ele sobe o alfa, como eu fiz da outra vez. Mas também tá certo. Tá bom, obrigada, Luiz. Galera, eu tinha separado mais uma questão que seria de função log, né? A inversa de função log. Mas essa eu vou ficar devendo para vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Nosso próximo encontro, então, eu faço isso e eu ainda pego a partezinha de... E a gente já começa PA e PG. Pode ser? Uhum. Beleza? E a gente já começa PA e PG na próxima aula já. Tá bom? Porque eu já entro daqui 10 minutinhos de novo, aí eu preciso ainda fazer algumas coisinhas antes de começar a próxima aula. Curtindo vocês, hein? Curtindo de verdade. Tô vendo a avançada aí em peso. Muito bem, galera. Muito bem mesmo. Vamos continuar, tá? Precisamos de vocês aí esse semestre mais do que nunca para aprovados aí.
Preciso daquelas 9 vagas lá. 9 não, 8, né? Eu preciso daquelas 8 vagas lá no meio do ano de medicina. Vocês vão me dar? Quero. Espero. Eu Deus também. quiser. Bora. Vamos lá. Precisamos disso de novo. Dessa ajuda de vocês. Tamo junto e misturado, tá bom? Tá bom. Precisando da gente, é só chamar. Valeu, galera. Brigadão. Por hoje é só, até mais ver. Quarta-feira, então, nossa aulinha de PA e PG e função inversa de blog. A questãozinha que faltou que eu não fiz hoje. Tá bom? Beijinho para todo mundo. Até mais ver. Tchau, Luiz. Obrigada. Tchau, obrigado.